Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o pré-candidato a prefeito da cidade de Teresina, pelo Partido dos Trabalhadores, pré-candidato Fábio Novo. Vamos conversar com o pré-candidato que já está aqui no estúdio do nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, pré-candidato. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o período de pré-campanha é o período em que se faz a apresentação de propostas. O senhor mesmo participou de eventos políticos ontem, como citou aqui o Elivaldo Barbosa, como citou a Paula Sampaio, e também é o momento em que se faz esse tipo, né, se vive esse tipo de situação dos grupos políticos observando os gestos e as ações uns dos outros. Como é que o senhor tem avaliado a fase de pré-campanha nesse momento, encabeçando a chapa do Partido dos Trabalhadores? Esse é um processo de escuta que a gente tem feito, ele é um processo que é muito intenso. Nos últimos 15 meses eu participei de 2 momentos que são bem intensos. Primeiro, eu digo sempre que a gente participou aqui das prévias mafrenses, né? Porque você tinha que ser o escolhido do candidato, do partido, né? E o nosso partido tinha 4 nomes, né? Então foi um processo de 8 meses para que você pudesse maturar, fazer essa escolha e depois dessa escolha não deixar nenhuma ferida, nenhuma cicatriz. E graças a Deus nós conseguimos passar por esse momento. O segundo momento é o momento de você caminhar a cidade. Eu já visitei os 133 bairros 2 vezes, fizemos plenárias zonais e também abrimos um site na internet para que as pessoas pudessem contribuir com o nosso plano de governo. Então é o maior processo de escuta que Teresina já fez. O nosso site recebeu mais de 10 mil contribuições. Plenárias zonais foram 2 em cada zona, né? E andamos e visitamos todos os bairros 2 vezes já. Já estamos indo para a 3ª vez. Então a gente sabe as dores de cada lugar de Teresina. Então o problema da saúde, o problema do transporte, o problema que você vai ter que ver com muito carinho agora da drenagem e mais do que nunca, esse é um tema, por tudo que está vivendo o Rio Grande do Sul, que você deve colocar na pauta a questão dos efeitos do clima extremo que nós já estamos vivendo. E Teresina é uma das cidades muito afetadas. A nossa temperatura já aumentou mais do que o normal, são 2 graus a mais. Então, todo esse processo de escuta resulta agora, no mês de junho, na apresentação de um documento final, que é o nosso plano de governo, que será apresentado para a cidade. Deputado, a gente tem visto no cenário atual, até pelas últimas eleições, um alinhamento maior desse setor de algumas igrejas evangélicas com essa área mais à direita da política. Aqui em Teresina, o senhor acredita que esse cenário ele pode ser diferente? Pode haver uma aproximação, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, do seu próprio grupo como pré-candidato? E se o senhor acredita que essa aproximação com esse setor ele é decisivo também nesse momento de pré-campanha eleitoral? Bom, primeiro, quem quer ser prefeito de Teresina precisa entender que essa é uma cidade diversa. Tem católicos, tem evangélicos, tem espíritas e tem até ateus. Então, quem deseja governar a cidade precisa compreender que vai ter que ouvir todos esses segmentos. Por exemplo, como parlamentar, ontem eu estive na Marcha para Jesus. Ajuda, inclusive, o evento. Coloquei uma emenda para que ele pudesse acontecer. Ele é um evento que faz parte do calendário da cidade. São 23 anos que já existe. Nós temos 240, só para você entender o tamanho do extrato dessa nossa sociedade, nós temos 240 pré-candidatos na nossa pré-campanha. Pré-candidatos a vereadores e vereadoras. 50 são pastores e pastoras. É o maior número de pré-candidatos que tem numa chapa que está junto conosco, que todos estiveram junto conosco. E ontem foi uma acolhida muito boa. Lá na Marcha para Jesus, estava presente autoridades, como, por exemplo, o ministro Wellington Dias, que vocês sabem que sempre teve uma aproximação muito forte com o segmento evangélico. São irmãos evangélicos, têm que ser respeitados, é hoje uma parcela significativa da sociedade e, ao fazer um plano de governo, essas pessoas também, que hoje são, segundo as pesquisas em Teresina, são cerca de 20% da nossa população. É quase o quê? 1/4 da população. Então você tem que considerar essas pessoas também numa eventual elaboração de um plano de governo para a cidade. Então ontem eu fui muito acolhido. Agradeço muito a Deus, porque eu também sou cristão, sou católico, mas tenho um respeito muito grande, ajudo inclusive várias obras sociais de igrejas evangélicas. Acredito que as igrejas elas têm um papel muito grande
que pode ajudar, pode ser um braço do Estado nas obras sociais, e hoje tanto a Igreja Católica como os evangélicos têm obras sociais aonde o Estado, o município, quando eu digo Estado, o governo federal, o governo do Estado, o governo municipal não consegue chegar. Então, esse braço, as igrejas, podem chegar através das obras sociais. E através das obras sociais, você resgata pessoas. Tem muitas igrejas, por exemplo, evangélicas e também católicos, que fazem um trabalho belíssimo na recuperação de pessoas com dependência química e em outras áreas sociais também. Então, precisam ser considerados na hora de ter um plano de governo sendo elaborado. Deputado, o senhor acompanhou aí a manifestação de políticos, de adversários à aliança que o senhor lidera, inclusive com denúncias a respeito de assédio político, da atração de lideranças que estão em partidos que não compõem aí a aliança com o PT, MDB, PSD, enfim, o palanque que o senhor lidera. Como é que o senhor vê essa denúncia? Como é que o senhor analisa os efeitos dessa manifestação do grupo adversário? Bom, as denúncias elas não procedem, são infundadas. Quero dizer que ninguém fala pelo Fábio Novo em negociação política. Quem faz negociação política sou eu. Se tem alguém falando, não está autorizado, não oriento fazer isso. Tenho 4 mandatos de deputado estadual, nunca fiz e nunca pedi ninguém para fazer esse tipo de coisa. Eu vejo isso como um sinal de desespero. Nós estamos terminando maio com o Fábio Novo crescendo. Todos os institutos de pesquisa apontam que o Fábio Novo cresceu e o seu principal concorrente caiu de 7 a 10 pontos. Do lado de lá existe uma orientação, inclusive das lideranças políticas deles, que eu apurei, de fazer essas iscas, de dizer que vão se oferecer para ver se alguém cai numa isca como essa. Nós não vamos cair nesse tipo de coisa. Então eu estou muito preocupado com os problemas da cidade, estou andando muito a cidade. A pré-campanha do Fábio Novo começou a preocupar e observe que aumentou o nível de ataques à nossa pré-campanha. Mas nós estamos preparados para isso. Por quê? Porque vários institutos já apontam a nossa virada. Outros apontam o empate. E todos apontam uma coisa, um fenômeno no mês de maio. Nosso principal concorrente, que em janeiro do ano passado tinha 68%, vem sempre caindo e agora caiu mais. Caiu de 7 a 10 pontos, dependendo do instituto e da metodologia de cada instituto. Nós estamos animados, nós acreditamos que Teresina não vai aceitar mais esse tipo de política. Então, você precisa disputar a sociedade com projetos, não fazendo esse tipo de coisa. Então, isso é uma cortina de fumaça para esconder realmente o fenômeno que aconteceu em maio, que é justamente um fenômeno que o Fábio Novo cresceu, o principal concorrente caiu, você precisa frear essa situação, coloca suas principais lideranças para se oferecer, grava essas lideranças e depois apresenta uma denúncia. Eu sou o candidato mais perseguido. Meu concorrente já abriu 5 processos contra mim na Justiça. Abriu o processo porque eu recebi a adesão da deputada Bárbara no prédio da Assembleia. E diziam que lá não podia, porque lá é um espaço público, mas lá é uma casa política. O meu próprio candidato que me denunciou também já fez movimento político e evento político na Assembleia. A Justiça Eleitoral decidiu que lá pode fazer evento político, como pode na Câmara de Vereadores. A própria Câmara de Vereadores, no seu regimento interno, prevê que pode ser feito eventos dos partidos políticos. Depois, o meu principal concorrente entrou na Justiça contra mim, querendo me proibir de visitar o doutor Paulo Márcio no hospital. Ele não era nem candidato a vice meu, era meu adversário, mas eu sou republicano, tinha colocado uma emenda para colocar energia solar no hospital universitário, para zerar a conta, e ele entrou na Justiça porque eu fui visitar o Paulo Márcio. A Justiça também disse que ele estava errado, que eu tenho o direito de ir vir, que como parlamentar eu fui visitar uma obra que estava destinando para o hospital, que é importante para a cidade, e lá eu fiz o meu papel. Recentemente, também o meu principal adversário entrou na Justiça, porque como deputado, como líder do governo e fiscal que sou das obras do OPA, como qualquer deputado pode ser, fui visitar uma obra. E aí causou um mal-estar danado. E aí depois ele disse, não é bem assim, não estou denunciando as obras do OPA, não sou contra o OPA, e teve que tentar desfazer tudo isso. Então, assim, são cortinas de fumaça. Então, por que tantas ações contra o Fábio Novo? Por que esse desespero? Por que essa preocupação com o Fábio Novo? Então, vamos trabalhar, vamos apresentar projeto para Teresina, vamos sair da rede, vamos visitar as outras cidades, ver o que é que tem de experiência nova. Não se visitou nenhuma cidade lá fora para ver que experiências tem na área do transporte. Aí eu apresento uma proposta para o transporte. Aí vem criticar a minha proposta. O próprio candidato adversário
reconhece que o plano de transporte que ele apresentou para a cidade não deu certo. Aí se juntou com um vice que até ontem era da atual gestão, ontem passou meia hora aqui nesse canal de televisão criticando a gestão que até ontem ele fez parte. Então, é um discurso muito incoerente. Eu não mudei o meu discurso. Ele é o mesmo de 2020. Eu não voltei nesse modelo de gestão que aí está. Critico sempre, quando posso. O meu discurso, ele é coerente. Estou apresentando uma nova proposta para a cidade, ouvindo o povo, indo de encontro ao povo, gastando sola de sapato, caminhando em Teresina, enquanto eles não fazem isso. Não estão fazendo isso. Eles querem apenas um projeto de poder. Eu não quero um projeto de poder. Eu quero um projeto que possa ajudar a resolver os problemas de Teresina. Até ontem eles tiveram a oportunidade de ajudar a Teresina. Então eles fazem parte de um bloco que bloqueia dinheiro para Teresina. Tiveram a oportunidade de dar o dinheiro para terminar o hospital, ou melhor dizendo, fazer o Hospital do Câncer no HU, bloquear o dinheiro. Tiveram a oportunidade de dar o dinheiro para finalizar a obra da nossa maternidade, não deixaram terminar. Tiveram a oportunidade de dar o dinheiro para Teresina, terminar a nossa estrada de Teresina para Demerval Lobão, não fizeram. Tiveram a oportunidade de terminar o viaduto do Peixe, não fizeram. Eu sou de um time que não bloqueia dinheiro para Teresina. Eu sou de um time que libera dinheiro para Teresina, que quer o bem de Teresina. E este time, que é coordenado por Lula, por Rafael, por Fábio Novo, pelo ministro Wellington Dias, o que é que fizeram no primeiro ano? Fomos ao Lula, liberamos o dinheiro para terminar o viaduto do Mercado do Peixe. A obra está pronta. Liberamos o dinheiro para terminar a estrada de Teresina a Demerval Lobão. A obra está pronta. Liberamos o dinheiro para terminar a nova maternidade. A nova maternidade Dona Evangelina Rosa. É um hospital público de luxo, aonde as mulheres... E ontem eu estava na comunidade São Vicente, 9 horas da noite. E lá tinha a Gislene, uma mãe pobre, de família pobre, que dava o depoimento. Ganhei meu neném na nova maternidade Dona Evangelina Rosa. Não é? E eles tiveram a oportunidade de terminar essa obra e não terminaram. E onde é que eles estavam? Onde é que eles estavam nesses últimos 4 anos? Eles estavam trabalhando contra Teresina. Eu estava trabalhando a favor. Como deputado estadual, o que eu fiz? Várias vezes na tribuna da Assembleia, no governo passado, denunciei quando estavam bloqueando o dinheiro para Teresina. E o que eu fiz agora como deputado? Fui a Brasília quando o Lula se tornou presidente, com o Rafael, o governador e o Wellington, e juntos liberamos esse dinheiro que hoje, em 1 ano e 5 meses do Lula e do Wellington Dias, várias obras paradas em Teresina foram concluídas. Então, eu estou acima disso. Quem gosta de Teresina tem que estar acima de querela política. Tem que fazer política com P maiúsculo. E política com P maiúsculo, você esquece diferenças políticas. Isso pode talvez para a campanha? Talvez o que assusta os meus principais concorrentes é que o Fábio Novo tem capacidade de dialogar. Dialoga, inclusive, com quem pensa diferente. Nós temos que acabar com essa polarização. Aqui não se trata de partido. Teresina está numa situação, Elivaldo, muito difícil. Nós não podemos nos dar o luxo aqui de ficar com querelas políticas, não. Vamos aproveitar esse momento que a gente tem presidente, que a gente tem um governador jovem, cheio de disposição. Olha a pesquisa que saiu aí, Rafael com 87% de aprovação, o cara pensando grande, pensando no futuro, pensando na frente. Teresina, nesse momento, recebendo um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Nossas crianças e nossos jovens se preparando para um novo mercado de trabalho, que é tecnologia da informação, que vai nos permitir a ter um mundo mais moderno e mais ágil para resolver as coisas. É um OPA de um orçamento participativo digital, que as pessoas nos bairros, através de um celular, votam para escolher a obra que quer. E o que esse povo estava tentando fazer? Bloquear uma obra que vai beneficiar ruas escolhidas pelo próprio povo na comunidade Manuel Evangelista. Isso não é política com P maiúsculo, minúsculo. Eu quero fazer política com P maiúsculo. Então, eu estou muito feliz, eu acredito em Deus. Eu estou fazendo uma caminhada belíssima em Teresina e parece que está incomodando, porque o Fábio Novo começou lá em janeiro do ano passado com 6%, foi para 10%, foi para 12%, foi para 15%, foi para 20%, chegou em 30%, chegou em 40% agora, e aí agora eles ficaram nervosos. Todo dia uma ação, todo dia uma denúncia, mas para pensar Teresina e poder trazer alguma coisa para Teresina, isso eles não fazem. Eles são do time que bloqueia dinheiro para Teresina. Eu sou do time que desbloqueia e faz acontecer coisas boas para Teresina. Deputado, você falou a respeito dessa questão da preocupação com a coerência, né? Na época, o senhor foi candidato contra Dr. Pessoa, em 2020, e no segundo turno, o Partido dos Trabalhadores apoiou a gestão de Dr. Pessoa, apoiou a eleição
de doutor Pessoa e naquele momento o senhor já tinha se manifestado contrário a essa posição do partido. Como é que isso é tratado hoje internamente? Porque, evidentemente, esse é um elemento que pode ser o que é, né, utilizado em discursos na pré-campanha. Bom, primeiro, Teresina foi quem quis o doutor Pessoa, naquele momento, na cidade. Ela não foi só escolha de pessoas, inclusive do meu partido, que votaram. Eu, Fábio Novo, não votei. Eu tenho as minhas convicções e nunca traí as minhas convicções. Então, eu estou muito tranquilo. Se tem alguém que pode criticar a gestão, sou eu. Por que eu posso criticar? Não votei, mantive uma postura crítica. Meu principal concorrente passou os 3 anos calado. E quando ressurgiu, foi para elogiar o atual prefeito. E quando ressurgiu, colocou como seu vice o principal secretário de uma gestão que destruiu a cidade. Quem é que tem discurso de coerência? É o Fábio Novo. Então, eu estou muito tranquilo para falar. O meu discurso não mudou. Ele é o mesmo, se manteve coerente. Vou continuar fazendo política como eu sempre faço, com serenidade, com alegria, com o pé no chão, trabalhando pelas pessoas. E eu posso criticar a gestão atual. No período que, inclusive, houve bloqueio dos recursos para a cidade de Teresina por parte do governo federal anterior, aonde estava o meu concorrente, que não reclamou? Eu reclamei, fui atrás, lutei e está aí o resultado. Depois que o Lula se tornou presidente, o Rafael, várias coisas aconteceram em Teresina. O outro lado ficou caladinho. Deputado, o senhor citava a quantidade de ações, até de situações políticas, como você mesmo citou. Você, até pelas outras eleições que concorreu também como candidato a prefeito, acredita que a eleição, estamos num momento de pré-campanha ainda, a eleição de fato ela está muito antecipada, todo esse embate é natural que aconteça agora ou seria mais natural apenas um período mais próximo da eleição? De fato, esse período agora, essa eleição, ela antecipou. Sim, a pré-campanha foi antecipada, porque, inclusive dentro do meu próprio partido, antecipou, porque houve uma disputa interna para escolher o nome, no ano passado ainda, né? E essa disputa, ela levou, por exemplo, no meu partido, 8 meses para que a gente pudesse fazer a escolha. Então, se antecipou. Então, nós vamos ter, com certeza, debates acalorados aí, já estão começando a aumentar aí o nível do calor, né? E agora que já passou o período do inverno, vai ficar mais quente ainda o tempo e os debates. Mas eu acho assim, tem que ter, não podemos perder a serenidade, discutir com propriedade os problemas da cidade. A propósito disso, o que o senhor acredita que vai ser o elemento central do debate ao se apresentar soluções para a cidade de Teresina? Em que campo o senhor acredita de proposição o teresinense estaria mais ansioso para receber uma posição dos seus pretensos futuros gestores? Olha, Teresina está muito frustrada com a escolha que fez, está muito sofrida e ela quer soluções para os problemas. Solução na saúde. Hoje a cidade não consegue oferecer para o cidadão uma simples consulta, um exame, uma regulação. Isso está muito sofrido nos bairros por onde eu ando. A questão do transporte, que não teve solução para o transporte, nem na gestão anterior do meu próprio concorrente, nem na atual, que piorou. Zeladoria, cidade com lixo, com buracos, com situações que precisam ser cuidadas. Então, os serviços de Teresina pioraram bastante. O que vai pesar na minha avaliação? Quem é que tem capacidade de fazer mais por Teresina? Então, quando o Fábio Novo fala em tarifa zero, ao final de uma gestão, eu estou falando com propriedade, porque o meu time tem condições de dar isso para a cidade. No primeiro ano tem condição de voltar a ter no mínimo 400 ônibus rodando e no primeiro ano já termos os estudantes da rede estadual e municipal com tarifa zero. No segundo ano colocar 100 ônibus elétricos, baixar a tarifa de 4 para 3. No terceiro ano baixar de 3 para 2, porque vou botar mais 100 ônibus elétricos. E no último ano colocar mais 100 e dar a tarifa zero. Isso é uma realidade que está sendo discutida e já é real. Por exemplo, bem aqui em Fortaleza já tem tarifa zero para estudante. Em Palmas já tem tarifa zero para várias categorias. Você acha que em 4 anos é possível chegar a esse patamar zero para todos? Por que é possível? Porque eu tenho um time que vai trazer dinheiro para Teresina, não vai bloquear. Então, o Lula já deu 100 milhões agora para comprar ônibus elétrico para Teresina. Eu tenho 8 deputados federais do meu lado. Cada um pode me dar 10 milhões e mais 2 senadores, completo 100, e eu consigo comprar 100 ônibus elétricos. Aí você faz um planejamento a cada ano. Por que o ônibus elétrico? Não gasta combustível, e metade do custo do transporte é o quê? Combustível e manutenção. Combustível e manutenção.
Então, nós vamos fazer um planejamento. Primeiro ano, bota o ônibus para circular e isenta estudante. Segundo ano, bota 100 ônibus elétricos, baixa a passagem de 4 para 3. Terceiro ano, mais 100 ônibus elétricos, baixa de 3 para 2. E no quarto ano, sim. Então, 9 capitais já têm tarifa zero. Agora, quem não saiu de Teresina, ficou deitado numa rede e não foi ver as novas experiências que estão acontecendo aí fora, vai dizer que não é possível. E eu digo que é possível por quê? Porque eu vou ter governador do meu lado, porque eu vou ter presidente do meu lado, porque eu vou ter bancada federal. E juntos a gente pode trazer mais dinheiro para Teresina. Está aí o resultado. No primeiro ano que o Lula é presidente e o Rafael é governador, terminou a maternidade, terminou o viaduto do Mercado do Peixe, terminou a estrada de Teresina a Demerval Lobão, está terminando agora o rebaixamento da João 23 na altura da ladeira do Uruguai e vai começar agora a duplicação de Teresina para Altos. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que a gente tem esse time que pode trazer dinheiro para Teresina. Você tem hoje um prefeito que não adere a mais médicos. Você tem um prefeito hoje que não adere à telesaúde. E a telesaúde hoje no Piauí virou um caso de sucesso. Bem aqui em Piripiri, zerou a fila de pessoas que precisam de exames e consulta. Então, eu quero aproveitar esse momento. Teresina nunca experimentou, em muitos anos, a felicidade de ter um prefeito que tenha boas ligações políticas com o governador e com o presidente. Se experimentar, com certeza nós vamos fazer muita coisa boa. Candidato, o senhor já tem o apoio aberto, declarado, de parte do PSDB. Isso já aconteceu no início do ano, através de manifestação do presidente do Diretório Estadual. Esta semana, o Cidadania, que é um partido aliado ou federado ao PSDB, declarou-se desembarque do projeto de pré-candidatura própria dos tucanos em Teresina. Cabe na aliança que o senhor lidera, como é que o senhor projeta adesões para até as convenções consolidar o palanque para disputar o pleito na capital? Então, o que você está me dizendo agora é o quê? Nós temos feito muitos diálogos com todos. Aqui nós temos que esquecer partido, tem que pensar primeiro na cidade. A cidade vive uma crise muito grande. Então, não podemos ficar disputando ideologia partidária, política, enquanto a cidade está sofrendo na saúde, no transporte. Nós estamos aqui querendo resolver os problemas da cidade e alertando a cidade que ela tem uma boa chance de ter alguém que vai conduzir essa cidade para um lugar seguro. Está aí a gestão do Rafael, rapaz. Uma gestão inovadora, moderna, investindo na segurança. Observe agora a questão das nossas estradas, investimos muito com ela e agora avançou muito mais com o Rafael. Observe a questão lá da nossa Transcerrados, praticamente pronta. Vai entregar agora nessa gestão a Transcerrados. Observe os dados de ontem do emprego. De novo, o Piauí é o estado do Nordeste que mais gerou emprego. Observe a primeira etapa do Porto entregue. Então, imagine, um governador jovem, cheio de energia, um prefeito jovem, cheio de energia, que não tem preguiça, que acorda cedo, que todo dia está caminhando na cidade. Então, é isso que eu estou tentando mostrar para Teresina. E Teresina, cada vez mais, está entendendo essa mensagem que nós queremos levar para ela. Deputada, ainda sobre o assunto da questão da tarifa zero no transporte municipal, a gente, de fato, vê diversas capitais já começando esse assunto, algumas já têm até colocado em prática, mas aqui em Teresina a gente tem visto também algumas críticas de adversários seus nessa pré-campanha sobre a capacidade orçamentária de Teresina, de fato, implementar uma tarifa zero aqui na capital e também sobre a questão da compra e implementação de ônibus elétricos aqui na cidade. O senhor acredita que, de fato, Teresina teria recursos? Eu queria só complementar, sim, porque se fala também de defasagem, o valor da passagem atual, o que levou a um cenário crítico das atuais empresas prestadoras de serviço. Aí, complementando a pergunta da Paula, existe a possibilidade, inclusive, de avaliação de novos contratos? Como é que isso está sendo pensado a partir do princípio? Bom, primeiro você precisa organizar as finanças da cidade. A cidade arrecada por ano 5 bilhões e 400 milhões. Está gastando 30 milhões por ano com transporte para ter 200 ônibus rodando. Então, se eu dobrar o orçamento, é 60 milhões. A cidade não tem condição de pagar 60 milhões, arrecadando 5 bi e 400, vamos organizar as finanças da prefeitura. Precisa fazer organização, precisa fazer planejamento, precisa colocar tecnologia na prefeitura. Por exemplo, eu vou te dar aqui um dado. Não precisa aumentar imposto em Teresina. Se a gente colocar tecnologia hoje para pagar os boletos da prefeitura, quando eu digo os boletos, são as taxas, as licenças, só isso aí, só o que já tem, arrecada 45 milhões. Existem hoje 70 mil processos em Teresina que querem pagar uma taxa, que querem pagar uma licença e que levam até 2 anos. Se a prefeitura aderir hoje ao sistema que tem da Junta Comercial do Estado do Piauí,
que é o mais moderno do Brasil, amanhã entra nos cofres da prefeitura 45 milhões de reais só para abrir empresas e negócios. Não justifica você ter um posto de combustível em Teresina que você construiu e que vai gerar emprego e que vai gerar imposto e levar 2 anos para receber uma licença. Construção civil. Por que bem aqui em Fortaleza, do lado, é uma capital, leva 1 mês e meio para ter um alvará de construção? E por que Teresina é 2 anos? Então, a gente vai colocar tecnologia, a gente vai organizar as SAADs para que eles tenham engenheiros e técnicos suficientes para que esses processos sejam analisados e liberados o mais rápido possível. Então, eu já estou te colocando aqui, Paula, que sem aumentar imposto, só organizando as finanças da prefeitura, a gente bota 45 milhões de reais a mais nos cofres da prefeitura. Resultado, parte desse dinheiro eu vou investir no transporte. Por que eu vou investir no transporte? É justo um pai de família que hoje ganha um salário mínimo, gastar R$500 por mês de transporte? Aonde se implantou a tarifa zero, todos os estudos mostram que, inclusive, o ir e vir das pessoas, quando você facilita o ir e vir das pessoas para o trabalho, para compras, aquece a economia. Em todo lugar que isso está acontecendo, por isso que tarifa zero é algo que tem que ser estudado. Agora, quem ficou no passado, não saiu da rede e nem foi nos outros lugares ver o que é que está acontecendo, acha que é um absurdo, que nunca vai dar certo. E vai dar certo, sabe por quê? Porque eu penso grande, Teresina merece, o povo de Teresina tem o direito de ter um transporte. E repito, já tem 100 milhões do PAC destinado para Teresina, para ônibus elétrico, já saiu o resultado. O presidente Lula colocou à disposição. E nós vamos conseguir muito mais, porque eu tenho acesso aos deputados federais, aos senadores. Nós vamos pedir, eles vão dar. Deputado, quero agradecer a presença do senhor, pré-candidato a prefeito de Teresina pelo Partido dos Trabalhadores, Fábio Novo. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade, uma boa tarde e um bom fim de semana a todos.